Em Brasília, 19h12. Em Assis também, 19h12. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar, diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, irradiando para todo o planeta Terra. Hoje é quinta-feira e acabando o mês de fevereiro. Mesmo com um dia mais, dia 29 de fevereiro de 2024. O tempo passa, torcida brasileira. Já são 60 dias. 60 dias do ano de 2024, faltando 306 dias para 2025. E para a posse dos novos prefeitos, dos novos vereadores de todo o Brasil. As eleições acontecem no dia 6 de outubro. Para as eleições, faltam exatamente 221 dias. Mas já tem muita gente pedindo voto, né? Embora oficialmente ninguém seja candidato ainda, porque é preciso passar pelas convenções, homologar o resultado das convenções, registrar as candidaturas, esperar abrir a conta. Tem toda uma burocracia. A campanha mesmo só poderá acontecer dos candidatos lá por dia 15, 20 de agosto. Aí, finzinho de agosto, setembro e mais 6 dias do mês de outubro. Mas, repito, faltam 221 dias para as eleições em todo o Brasil. Em Assis, aquela movimentação de sempre,
um monte de gente dizendo que é pré-candidato a prefeito, muita gente só para deixar o nome em evidência, depois acaba sendo candidato a vereador, candidata a vereadora. É uma estratégia, né? É uma estratégia. Cada um usa a estratégia que entender como mais conveniente. Mas, lembrando, 221 dias para as eleições e faltando 306 dias para a posse dos eleitos, dos prefeitos e dos vereadores. Quinta-feira já dá para sentir o cheirinho do final de semana, porque amanhã, sexta-feira, 1º de março, primeiro dia do mês de março que promete, e eleitoralmente em abril promete ainda mais, porque em abril é o prazo para troca de partidos, é o prazo para desincompatibilização do cargo de quem é servidor público. Então, quem é servidor público e pretende ser candidato já deve deixar o cargo em abril, aqueles comissionados, né? E aí já vai dar para, por exemplo, saber se a professora doutora Thelma de Andrade Carneiro Espera, diretora do Hospital Regional, será candidata ou não. Eu arrisco a dizer que será. Ninguém que não é candidata ou que pretende ser candidata fica tão em exposição como ela tem ficado nos últimos dias. Inclusive, tem usado lá com destaque o sobrenome Espera, do primo, doutor Ézio Espera. Então, eu, particularmente, acredito que ela será a candidata. E já vai dar para ter uma noção na semana que vem, porque o governador estará em Assis, governador Tarcísio Freitas, que é do Republicano, e eu quero ver o que vai acontecer. Eu estou pagando para ver, estou pagando não, acho que eu vou pessoalmente lá para ver o que vai acontecer, né? Porque a secretária da Saúde, a Cristiane Bucinatti, falam que ela vai para o Republicano. Republicanos é o partido do governador. O governador é aliado do Bolsonaro. A professora doutora Thelma Carneiro Andrade Espera é do PL, partido do Bolsonaro. Na maioria das cidades, PL e republicanos estão juntos. Aqui em Assis, as duas candidatas estarão juntas? Isso eu aposto que não. Eu não tenho nada para apostar, não tenho um gato para puxar o rabo. O gato eu até tenho, mas eu não vou puxar o rabo dele. Né? É muita maldade com o animalzinho. Mas se tivesse, eu apostaria que juntas elas não estarão. E quem terá o apoio do governador? A candidata do Republicanos, indicada pelo prefeito, ou a candidata do PL, indicada pelo capitão Augusto, braço direito do Bolsonaro no interior de São Paulo. Uma disputa boa, né? Disputa boa. Vamos aguardar o que vai acontecer. Mas uma coisa eu sou capaz de apostar. Juntas, elas não estarão. E eu estou querendo ver o que vai acontecer na visita do governador. Será que vai estar uma de cada lado? Uma de cada ombro? Como se fosse papagaio de pirata? Um do lado, outra do outro? Assim, uma de cada lado? Não sei não, hein? Vamos aguardar para a gente saber. Mas, independente disso, a questão é aguardar também em abril, que é o prazo de desincompatibilização, e já vai dar para saber se a Thelma, por exemplo, será ou não candidata. Se ela deixar o hospital regional, voltar para a Santa Casa, o que pode, e ela não precisaria sair da Santa Casa para ser candidata. Então, já fica claro e evidente que candidata ela será. E quem conhece a Thelma não tem dúvida nenhuma que, se ela for candidata, é candidata a prefeita. Não vai ser vice de ninguém. Ela própria já teria dito isso, declarado isso, a quem a procurou, para sondar, né? Olha, quem sabe, você nunca se meteu em política, vai chegar agora,
quem sabe você nos ajudar, sendo vice. Ela, não, se eu for candidata, eu sou cabeça de chapa, sou candidata a prefeita. Então, não sei se esse monte de pré-candidato aí vai confirmar a candidatura. Sou capaz que nós tenhamos aí, para valer mesmo, umas 4 candidaturas a prefeito. Eu sou capaz de acreditar que é isso que vai ocorrer. Ou seja, 4 candidatos, imagino, tenhamos a prefeito em Assis. Mas eu começo com uma triste notícia. Uma triste notícia. Recebi agora a informação da morte do nosso amigo Vander. Vander Cruz. Está aí na tela. O Vander era um trabalhador e hoje ele sofreu um acidente de trabalho, caiu do andaime e, infelizmente, não resistiu. Morreu. 50 anos de idade. E eu queria aqui apresentar os sentimentos ao João, à Lídia, que são os pais, a Letícia, a Michele, enfim, aos irmãos, enfim, a toda a família do João, João Galinha, como a gente chama, o João da Toca, como muita gente também conhece, pelo falecimento do nosso amigo Vander. Ele está sendo velado no Centro Funerário Pax. Eu não sei se o velório já começou, porque o corpo seria levado para o IML. Quando ocorre acidente, enfim, quando não é morte natural, o corpo precisa ser levado para o IML, para Instituto Médico Legal, para ser submetido ao exame necroscópico para apontar a causa da morte. Então, triste mesmo, sentimentos ao João, à Lídia, a Letícia, a Michele, enfim, a toda a família e aos muitos amigos do Vander. Pessoa de fino trato que a gente sempre se encontrava, trabalhador, mais um trabalhador que morre no exercício da função, né? Sentimentos, nesse momento, é a única coisa que nos cabe, né? Apresentar os sentimentos, as condolências à família do Vander. E que Deus possa recebê-lo e que possa confortar a família nesse difícil momento. Não é nada fácil, eu imagino, perder uma pessoa de maneira inesperada. A boa notícia, estão vendo aí na tela? Sabem quem é? Esse é o doutor Ricardo Fracasso. Doutor Ricardo Fracasso, meu professor. Deixa eu só responder aqui. E eu entro em contato depois, porque tem uma notícia para a gente dar amanhã. Bom, a boa notícia é que o nosso professor da FEMA, do curso de Direito da FEMA, delegado seccional de Assis, deve assumir uma divisão da administração do DHPP em São Paulo. Mas o que é isso, português? DHPP. É o Departamento Estadual de Homicídio e de Proteção à Pessoa. A delegacia é uma das maiores delegacias de polícia no estado de São Paulo, que tem a sede em São Paulo. E ele deve assumir uma divisão da DHPP. E quem assume a delegacia seccional? A informação que eu recebi é que o doutor Marcel Ito Okuma, que presidiu o inquérito da máfia das multas em Assis, será o novo delegado seccional em Assis. Ninguém quer falar, ninguém quer confirmar, porque tem que esperar a publicação no Diário Oficial do Estado. Mas pode cravar aí. Assis, Maracaí, enfim, a nossa região pode se orgulhar
de ter um filho delegado que vai assumir uma divisão na DHPP, a Delegacia Estadual, Departamento Estadual de Homicídio e de Proteção à Pessoa. E com a saída do doutor Ricardo Fracasso, da seccional em Assis, quem vai assumir a seccional é o competente, também competente delegado, doutor Marcel Ito Okuma, que foi o delegado que presidiu o inquérito da máfia das multas de trânsito em Assis. Por falar em máfia das multas de trânsito, tem mais um BO envolvendo agentes de trânsito. Mais um BO. Mas isso é assunto para amanhã, porque eu ainda vou procurar a pessoa que está denunciando abuso de autoridade de agentes de trânsito em Assis. Estou conversando agora com essa pessoa e amanhã eu devo pessoalmente entender o que aconteceu para a gente falar amanhã à noite. Mas, pelas primeiras informações, é mais uma arbitrariedade, um abuso, um excesso por parte dos agentes de trânsito. Mas não vou antecipar, até porque eu não conversei com a pessoa envolvida ainda, vou conversar amanhã. E amanhã à noite a gente, com certeza, vai falar sobre isso também. Mas, repetindo, aproveitando o que está aí na tela para você, a imagem do doutor Ricardo Fracasso, ele deve assumir agora, em março, uma divisão da Delegacia do Departamento Estadual de Homicídio e de Proteção à Pessoa, DHPP. Quem assiste o Datena, esses programas policiais, deve estar acostumado com esse nome, né? Agora, direto aqui da DHPP, a Delegacia Estadual de Homicídio e Proteção à Pessoa, vamos conversar com o delegado. Então, logo, logo, o doutor Ricardo Fracasso vai ser um sucesso também na capital paulista, como foi sempre aqui em Assis. Na FEMA, enquanto professor, e agora, não sei se ele vai continuar na FEMA também, né? Com essa transferência para São Paulo, eu imagino que vai ser difícil ele conciliar. E Assis ganha como novo delegado seccional, competente, também competente delegado, o doutor Marcel Ito Okuma. Ele deve ser o novo delegado seccional de polícia em Assis. Vamos aguardar a publicação no Diário Oficial para confirmar, para oficializar. Mas pode cravar, porque as minhas fontes são boas. As minhas fontes são muito boas. Então, é só aguardar a publicação no Diário Oficial. Daqui a pouquinho, nós já vamos estar publicando no portal de notícias Jornal da Segunda essa notícia de primeira mão, que é a nomeação do delegado Ricardo Fracasso para a divisão de administração do Departamento Estadual de Homicídio e de Proteção à Pessoa, DHPP, em São Paulo, e do doutor Marcel Ito Okuma, delegado seccional na cidade de Assis. São as duas notícias em primeira mão que você fica acompanhando aqui no Português Livre para Falar. A quente barbaridade, não está? Parabéns ao doutor Ricardo Fracasso. Estou tentando entrar em contato com ele para confirmar, mas não consigo. Não me atende, então está difícil falar com o doutor Ricardo Fracasso, mas fica aí os nossos cumprimentos, nossos parabéns ao doutor Ricardo Fracasso, que deve assumir essa importante função na DHPP. E parabéns também ao doutor Marcel Ito Okuma, que vai assumir a Delegacia Seccional de Polícia em Assis. Deixa eu cumprimentar aqui quem já chegou. Minha amiga Teófila, boa noite, já chegou, já está presente, está quente aí, né, Theo? Aqui também. Tá percebendo aqui os cabelos brancos e os penachos de barba, tudo esvoaçantes, porque tem um ventilador aqui bem na minha cara, que não dá para aguentar, né? Muito calor. Com certeza, o fevereiro mais quente que eu imagino tenha vivido. Muito quente, não sei qual é a temperatura, mas está muito quente. Só com ventilador, quem tem ar-condicionado, enfim, precisa se refrescar. Meu amigo Israel está lá na escuta, muito obrigado, um abraço. Ele está lá no Inopop, imagino que ele
e a dona Silvana. Meu amigo Elinho Paiva Matos está cumprimentando aqui o delegado Ricardo Fracasso pela nova função que assumirá na delegacia, na Secretaria de Segurança Pública no estado de São Paulo. A minha amiga Marinês já também está na escuta, deve voltar às atividades lá no Paulinho Calçados no próximo sábado. O povo está com saudade da Marinês. No sábado, ela deve voltar. Minha amiga Cida Faustino também já está ligadinha. Boa noite. Angélica Robinson Rodrigues Arantes, desejando sucesso ao professor Ricardo Fracasso. A minha amiga Benê, um abraço, boa noite, seja sempre bem-vinda. Meu amigo César e a Flávia também estão ligadinhos, lembrando que no dia 11 eles devem ocupar lá a tribuna da Câmara Municipal para falar sobre o residencial Aprumar. Lembrando dos contemplados, os sorteados, que devem comparecer lá. Minha amiga Geniquini, professora, também já está na escuta. Meu amigo Iraí Correia Leite, cada dia mais surpreendendo com seus desenhos. Meu amigo Paulo Almeida, a Felina e o seu Manuel estão lá no Parque Colinas, acompanhando as informações e as notícias. Também, quem está aqui é meu amigo 650 e a minha amiga Patrícia, lamentando o falecimento do Vander, o filho do João Galinha, o João da Toca, o João Cruz, enfim, sentimentos, infelizmente, triste notícia. Meu amigo Gilberto Prado está lá no Bexiga, ao lado do Sindicato dos Radialistas, a nossa casa em São Paulo, na Conselheiro Ramalho, está ligadinho e acompanhando. O Elinho cumprimentando o doutor Ricardo Sucesso, grande nome da polícia, grande nome do direito penal em Assis, em toda a região. Já são 19 horas e 31 minutos, está calor hoje, imagina ontem aquele sol e os jogadores do Vossen correndo lá no estádio Tunicão, naquele gramado, na arquibancada já estava difícil aguentar, na sombra. Imagina os caras correndo atrás da bola, suando, com aquela temperatura. Aí muita gente fala assim, o Billy não rendeu quase 40 anos na costa. Correndo num gramado daquele, difícil, né? Difícil suportar. Aliás, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a vitória do Vossen e vamos ouvir, inclusive, o técnico Viola, falando do desempenho do Vossen, que subiu para a 6ª colocação e já está a 4 pontos do líder do Campeonato Paulista da Série A4. E no sábado, o Vossen joga lá em São José do Rio Preto. E a torcida Sangue Mariano está organizando uma excursão para Rio Preto. Quem quiser ir, R$40 e mais o ingresso lá. A informação em Rio Preto é que o ingresso é R$10. Então, R$50 dá para ir para Rio Preto, assistir o jogo e voltar. A excursão tem algumas vagas ainda. O ônibus sai 9 horas da manhã da padaria do Ivo, ali perto do quartel do Corpo de Bombeiros. Sai às 9 horas da manhã. Acabou o jogo, volta para Assis, deve chegar por volta de 10 da noite. Então, se você é torcedor, quer assistir o Vossen lá em Rio Preto, em São José do Rio Preto, sábado, às 3 da tarde é o jogo. A caravana do Vossen sai daqui às 9 da manhã. Acabou o jogo, volta para Assis. No máximo 10 da noite já estará aqui na cidade dos 3 S's. Você é torcedor? Quer ir? Entre em contato com alguém da torcida Sangue Mariano. Vamos ouvir o comentário diário de Paulo César Tito, o Paulo Cuca. Fala, Paulo! Bem, um ataque de marginais contra lojas comerciais em Palmital no final de semana trouxe sérios prejuízos a um casal que estava há 30 dias de inauguração da sua loja. Limparam a loja com roupas e acessórios, deixaram eles sem nada.
Mas daí surgiu uma novidade muito forte, muito boa. A população de Palmital se reuniu e, numa ação solidária, está ajudando eles a retomarem as lojas que tinham montado. Estão ajudando, procurando fazer rifa, doando alguns material, comprando, e eles pretendem colocar a loja em funcionamento mais rápido, ainda essa semana, lá em Palmital, para que o casal possa continuar as suas atividades. Parabéns a esse pelo Palmital ali, ao povo de Palmital, e também a esse casal que está recebendo a colaboração para dar continuidade à vida que tem, a vida de luta e a vida profissional que eles possuem. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado. Obrigado. Bom, eu já vou antecipar a conversa dos marronzinhos, porque eu estou em contato aqui com a pessoa que teve um problema. Mais uma pessoa, mais um motorista, nesse caso, uma motorista, que teve problemas com os agentes de trânsito. Eu vou relatar o que ela me contou, mas amanhã eu vou conversar pessoalmente com ela. E, se possível, gravar um áudio, uma imagem do que aconteceu. Mas ela acabou de escrever aqui. Boa noite. Presta atenção na história. Eu sou amputada. Não aposentei. Trabalho no shopping. Tem uma vaga de estacionamento bem em frente do shopping para pessoas portadoras de deficiência. Eu paro na vaga de deficientes. Sou amputada e dirijo. Tenho meu carro. Uso a vaga de pessoas portadoras de deficiência. Aí, os marronzinhos disseram que eu não posso ficar lá o dia inteiro na vaga, porque ela não é minha. O marronzinho disse que eu posso usar ela por 2 horas. É o tempo que eu posso ficar lá. Às vezes, até 8 horas. Minha carga horária diz... ela contando que a carga horária dela de trabalho é de 6 a 8 horas. Então, ela entra e trabalha 6 ou 8 horas. Nesse caso, ela deixa o carro na vaga lá de pessoas portadoras de deficiência. Ela, repito, é amputada. Ou seja, é desnecessário falar que ela tem direito a essa vaga. Mas o marronzinho alega que ela tem que ficar só 2 horas lá. Mas ela trabalha de 6 a 8 horas. Ela chega, estaciona o carro lá e fica até a hora que vai sair. Aí tenho que pagar a Zona Azul. Não sei se a lei realmente permite a cobrança de vaga preferencial. E eu acabo pagando para trabalhar. Entendeu? Só que em Assis é essa palhaçada. Eu questionei ele, que não especificou horário na placa, e ele disse que vai providenciar. Olha, às vezes temos que ser grosseira com eles, porque eles acham que nunca vão precisar. E mais, ele ia multar meu carro. Uma pessoa me avisou, porque estava sem o cartão da Zona Azul, que eu não tenho condição de pagar o dia todo. E ele foi discutir com a pessoa, porque ela não poderia ter me avisado. O marronzinho achou ruim. Eu não uso a vaga, eu estou lendo aqui o relato dessa pessoa, que é motorista, trabalha no shopping, é amputada, portanto, pessoa portadora de deficiência, e que para o seu carro na vaga de deficiente. E o marronzinho falou que não pode ficar lá. Tem que pagar o cartão de Zona Azul e tem que ficar 2 horas só.
E ela alega que trabalha de 6 às 8 horas. Eu não uso a vaga porque eu quero regalias, porque trabalho o dia todo em pé. Eu não consigo andar muito, porque eu sou amputada da perna esquerda. E tenho que trabalhar, mas eu não consigo caminhar direito. Fica difícil estacionar o carro num outro lugar mais longe e ter que caminhar, porque eu desequilibro com facilidade. E na perna direita fica muito difícil. Eu estou dizendo aqui que amanhã eu vou procurá-la para conversar pessoalmente. Agora, é inacreditável, muitas vezes, a maneira como acontece a abordagem. Não apenas especificamente dos agentes de trânsito. Muita autoridade, quando vai abordar alguém que supostamente está infringindo uma lei, uma norma, uma regra, não tem sensibilidade alguma para conversar com essa pessoa. Ainda mais num caso como esse, que a mulher é amputada, ela não tem a perna. Então, nós iremos conversar pessoalmente. Claro que depois nós vamos procurar o Departamento de Trânsito para explicar essa história. E eu já cansei de falar porque eu não entendo ainda porque a Câmara Municipal não fez uma lei garantindo que pessoas portadoras de deficiência, que pessoas idosas sejam isentas de pagar a Zona Azul. Porque legalmente elas não têm essa isenção. E aí acontece o que aconteceu com essa moça, que tem a perna amputada, provavelmente tem um carro adaptado, usa a vaga de estacionamento para pessoas portadoras de deficiência, e segundo os marronzinhos, tem que ficar lá só 2 horas e pagar a Zona Azul. E ela está dizendo que ela não consegue andar muito. Então, se ela parar um carro, dependendo da hora que ela chegar, ela vai parar. Ela trabalha no shopping. Todo mundo sabe a dificuldade que é encontrar no shopping para estacionar. Todo mundo sabe a dificuldade. E aí, ela tem que andar 1, 2, 3 quadras sem uma perna. Imagino que ela deve ter prótese. Não a conheço, vou saber amanhã detalhes. Enfim, para ela é muito difícil e a gente reconhece que é difícil, né? Ou seja, muitas vezes falta sensibilidade para resolver um problema como esse. Mas, lamentavelmente, a gente vê cenas se repetindo e motoristas que insistentemente procuram a imprensa, parte da imprensa, né? Porque tem grande parte da imprensa que não pode divulgar, não pode falar. Até pode, mas fica com medo. Ou, às vezes, acha que porque alguém vai achar ruim, não vamos mexer com isso, não. Aqui está escrito aí, você está lendo português livre para falar. Então, a gente tem liberdade para falar. E vamos cobrar. Amanhã nós vamos, repito, pessoalmente, conversar com essa motorista, ver o drama que ela está enfrentando e vamos procurar o Departamento de Trânsito para ver qual é a justificativa e o que aconteceu também. Tá bom? O Luiz Souza já chegou. Boa noite. Meu grande amigo Vilmar Nascimento, São Paulino feliz da vida. E o corintiano também, né? Porque o São Paulo ganhou ontem da Inter de Limeira e ajudou o Corinthians, né? São Paulino não gosta muito de ajudar o Corinthians, mas também era uma questão de necessidade. O São Paulo precisaria vencer e venceu. A dona Mafalda já está feliz da vida, já chegou,
desejando boa noite, uma abençoada noite para todos. Nesta quinta-feira, última noite do mês de fevereiro. Amanhã já é março, dia 1º de março. Começa amanhã o mês de março, mês que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. E agora, aquela dica, aquela orientação no campo do direito com o professor Azevedo. É o Momento Saber Direito. A partir de agora, Momento Saber Direito, com o professor Azevedo. Oi, pessoal, tudo bem? Que ótimo! Já deu aquele sorrisão bonito hoje, já agradeceu? Tá conversando bastante nessas voltas às aulas, muitos pais mandando, carnaval passou, agora tá todo vapor. As aulas já voltaram e os pais estão mandando dúvidas ainda a respeito de material escolar e também uniforme. As escolas podem proibir os pais ou responsáveis de adquirir itens fora da escola? O que vocês acham? A resposta é não. As escolas não podem exigir marcas ou locais de compras específicos para o material escolar. Nem sequer que os produtos sejam comprados no próprio estabelecimento de ensino, na escola. Isso configura a venda casada e é proibida lá pelo Código de Defesa do Consumidor. As exceções ficam por conta de apenas alguns artigos que não são vendidos no comércio, como por exemplo, apostilas próprias de cada escola. Os pais têm a total liberdade de escolher a marca e o local de compra dos materiais e o uso individual do aluno, como caderno, lápis e borrachas. Portanto, fique atento à lista de material escolar e não aceite cobranças indevidas. E se você tiver alguma dúvida, sempre procure o PROCON da sua cidade. Professor, tô com dúvidas. Gostaria de participar do programa Momento Saber Direito. O nosso WhatsApp é o 18 99606 8275. Momento Saber Direito. Apoio Cultural. Azevedo Consultoria. Trabalhista, Rural, Previdenciária, Empresarial e Consumidor. Acesse azevedoconsultoria.com.br. Muito obrigado ao professor Azevedo. Muita gente não sabia disso, né? Todo mundo sabe que a venda casada é proibida, mas às vezes encontram maneiras de camuflar essa situação. Muito obrigado, viu, professor Azevedo? Sempre tem informação importante. Por falar em informação importante, estou recebendo aqui uma informação de contrabando de cigarro. Hoje, a Polícia Militar Rodoviária prendeu uma pessoa por contrabando de cigarros. A ocorrência foi registrada na rodovia João Batista Cabral Renault, na SP 225, quilômetro 310, em Santa Cruz do Rio Pardo. Os policiais suspeitaram de um veículo Peugeot, placas Mercosul, ocupado apenas pelo motorista. Durante a vistoria, no compartimento de cargas, foi encontrada uma grande quantidade de caixas de cigarros do Paraguai sem nota fiscal, ou seja, contrabando de cigarros do Paraguai. Tudo foi levado para a Polícia Federal em Marília, até porque é um crime federal, ou seja, foi levado para a Polícia Federal em Marília, tá bom? Por falar em Zona Azul, tem gente dizendo aqui, português, mas é curioso, porque alguns carros de rádio não precisam colocar cartão da Zona Azul e outros precisam. Eu me lembro, quando era vereador, que foi aprovada uma lei, eu acho que do então vereador Célio Diniz, não tenho certeza, que garantia ao oficial de justiça o direito de estacionar o veículo quando o oficial está trabalhando. Então, o oficial vai lá para intimar um comerciante, um comerciário, alguém que trabalha ou mora numa área da Zona Sul. Então, para exercer o seu serviço, ele para o carro perto do local da intimação. E aí teria que pagar a Zona Azul nesse período. Então, o oficial de justiça, eu tenho certeza que é isento. E eu me lembro que durante um bom tempo teve uma discussão
de isenção também de veículos de meios de comunicação. Aquele tempo tinha um monte de jornal, hoje só tem 2, né, impressos. Tem vários sites, mas tinha naquela época 4, 5 jornais impressos. E o número de rádios aumentou. Ninguém pode falar que diminuiu, porque a difusora AM deixou de existir, mas agora existe a difusora FM. Então, não diminuiu. Permanece o mesmo número de emissoras de rádio. Enfim, profissionais de rádio, jornal, agora sites também. Eu não tenho conhecimento se tem direito à isenção. Oficial de justiça, eu tenho. Mas o que algumas pessoas cobram é o seguinte: por que carros de algum determinado órgão de imprensa pode parar na área da Zona Azul e não paga a Zona Azul, enquanto outros têm que pagar? Obviamente que a lei é para todos. Então, se um paga, todos têm que pagar. Se um é isento, todos devem ser isentos. Mas não é assim que acontece, pelo menos segundo o ouvinte que está mandando aqui uma mensagem falando sobre isso. Para constar, meu amigo Robson Rodrigues Arantes, para constar, são várias garagens que vendem carros seminovos. Qual é a providência que o Departamento de Trânsito toma quando essas empresas deixam carros ocupando vagas públicas o dia inteiro, inclusive dispostos sobre aqueles suportes que deixam 2 rodas suspensas? Um exemplo. Não preciso nem dar um exemplo, porque são vários, né? Ele está dizendo um existente na JV da Cunha e Silva, mas tem praticamente. Aí ali é a Zona Azul, né? Bem lembrado, porque ali é a Zona Azul. Várias garagens fazem isso, mas aí são áreas públicas e não tem estacionamento rotativo. Mas o caso específico que ele aborda é de um estacionamento que está numa área de Zona Azul. Inclusive, os carros ficam lá com as 2 rodas traseiras sobre aqueles suportes de ferro. Bom questionamento, né? Bom questionamento. Bom questionamento. Mais um bom questionamento, diga-se de passagem. Muito bem, faltando 8 minutinhos para as 8 da noite, já está... Quem chegou agora não está sabendo. Eu vou dar a triste notícia da morte do nosso amigo Vander. O Vander, filho do João Galinha, como é conhecido, João da Toca. Vander de Oliveira Cruz, estava com 50 anos. Ele é um trabalhador do ramo de serralheria e ele sofreu uma queda de um andaime hoje e, infelizmente, faleceu. O seu velório acontecerá no Centro Funerário Pax. Não sei se já começou, se o corpo já foi liberado do IML, mas os sentimentos à família do Vander. Só para quem não acompanhou o programa do início, porque no início a gente já deu essa triste notícia. Está aí, infelizmente, na tela a imagem do Vander. Muito triste. Para finalizar, faltando agora 7 minutinhos para as 8 da noite, ontem a boa notícia no esporte é que o Vossen, Vila Operária Clube Esporte Mariano, jogou no Tunicão, depois de um primeiro tempo difícil, no segundo tempo deslanchou e fez 3-0 na Joseense. E o técnico Viola, técnico do Vossen, faz uma avaliação do desempenho do time nessa vitória ontem. Fala, Viola! Eu acho que foi um jogo dentro daquilo que a gente programou, né, nesses 2 dias de trabalho antecedentes ao jogo. Era um jogo que a gente tinha que ter paciência para fazer o primeiro gol. E aí, acho que nos 10, 12 minutos iniciais, a gente teve algumas chances já de abrir o placar. E não conseguiu fazer isso, deixou um pouco a equipe ficou um pouco nervosa. Natural, né? Você não consegue fazer o gol, fica um pouco ansioso. E isso dificultou um pouquinho na fase final do primeiro tempo.
Aí no intervalo a gente conseguiu corrigir, procurou dar tranquilidade para os meninos, dar confiança para eles, e aí a gente já voltou com uma postura do início do primeiro tempo, agressivo, buscando gol, pressionando mais o adversário. E aí fomos felizes e aquilo que a gente planejou, a partir do momento que a gente conseguisse fazer o primeiro gol, automaticamente o Josense ele ia ter uma queda de rendimento e a gente conseguiu fazer o segundo e o terceiro, trazendo o jogo sob o nosso controle. E que foi importantíssimo para a gente consolidar no G8, né? Ganhamos mais uma posição. Graças a Deus já são 7 jogos sem derrota, 4 jogos sem tomar gol. Então tem coisas interessantes aí que a equipe vem adquirindo, né? Para que a gente possa ir buscando os nossos objetivos. Agora é procurar descansar, porque não se tem muito treino, né? A gente, 2 dias aí já está jogando novamente. Um jogo difícil contra o América, né? Lá em Rio Preto. Ver quem vai estar melhor fisicamente, tem uns retornos de suspensão, para que a gente possa construir um bom jogo lá também e trazer ponto para a CIS, que aí na semana que vem a gente joga mais 2 jogos em casa, e aí são 2 jogos fundamentais para que a gente possa ir em busca dessa classificação entre os 8 melhores da competição. Muito obrigado ao técnico Viola, que fez assim uma avaliação do desempenho do time. Ontem, uma lua, uns 40 graus, e o povo lá correndo no estádio Tonicão. Placar final 3-0. 3-0 para a equipe do Vossen contra o Joseense de São José dos Campos. A equipe do Vossen, que teve os gols marcados pelo Alex Cícero, marcou 2 vezes, e o Lucas Anselmo marcou o terceiro gol. 3-0 para a equipe do Vossen. O Vossen entrou em campo ontem e jogou com Lucas Alves, Lucão, Lucas Anselmo, 3 Lucas, hein? Lucas Alves, Lucão, Lucas Anselmo, Rodrigo e Igor. Isaías, Juninho e Paulinho, Alex, Billy e Tiaguinho. No intervalo, entrou o Bruno Henrique, depois entrou o Juninho, o Rian, e ainda o Pedro, Dezinho e o Luiz Felipe. 3-0 para o Vossen. A rodada teve resultados surpreendentes. Jabaquara 1, em Santos, Independente de Limeira 2. O time de Limeira foi a Santos e venceu o Jabaquara 2-1. Rio Branco de Americana 2-0 no América. Nacional Itacoritinga 1-1. Vossen 3-0 no Joseense. São Cardense perdeu em casa para o Barretos 1-0. Francana venceu o Audax Osasco 2-1. União Barbarense 1-0 no Penapolense. E o 15 de Jaú ficou no empate com o Lanterna SK Brasil 1-1. Na classificação, Francana, 15 de Jaú e Barretos têm 17 pontos. São Carlense tem 16. Rio Branco, Vossen, Itaquaritinga 13. União Barbarense 12. E Osasco Audax 9. E ainda Penapolense, Nacional e América 8 pontos. Independente de Limeira 7. Joseense e Jabaquara 5 pontos. E o SK Brasil 4 pontos. São, então, os números do campeonato da Série A4. Portanto, estão aí os números. E, para finalizar, aquela triste, mas necessária, saudar aqui meu amigo Edivaldo Furlan, meu amigo Eduardo Ronce, a minha amiga Ivaldite, também presente. Muito obrigado e boa noite. A última, mas necessária informação, a triste, mas necessária última informação do falecimento do Vander Oliveira Cruz, 50 anos de idade. O Vander, 50 anos, morreu vítima de um acidente de trabalho hoje. Ele está sendo velado no Centro Funerário Pax, e o horário do sepultamento deverá ser definido apenas de manhã. Eu não sei se já começou o velório. O acidente e a morte foi no período da tarde. O corpo, imagino que ainda não deve ter sido liberado do IML, mas o velório acontecerá no Centro Funerário Pax. Sentimentos à família
ao João Galinha, o João da Toca, o pai dele, a Lídia, a mãe, a Michele, a Letícia, enfim, a todos da família Cruz, os nossos sentimentos. Triste notícia da morte do Vander. E com essa triste, mas necessária última informação, concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite de quinta-feira e já vou antecipar um ótimo final de semana, porque amanhã já é sexta-feira. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.